Pastor Sérgio Caligari, canal Farol em Natureza, e o tema de hoje, irmãos, é o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real e mais antigo do que o mundo natural. Primeiro foram criadas as coisas espirituais e depois as coisas naturais, entendeu? E o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, que a nossa luta e que a nossa batalha, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade que estão à nossa volta. Aquilo, irmãos, que está por trás da situação, da pessoa e dos acontecimentos. A Bíblia diz os espíritos da potestades do ar, os dominadores. São aqueles, irmãos, que estabelecem padrões de pensamentos, que estabelecem filosofias e cultura. Porque a Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, o mundo pertence a Satanás. A Bíblia diz que Satanás, irmãos, transportou Jesus para o alto do monte e lhe mostrou todos os reinos dessa terra, a sua riqueza e a tua glória, e disse: tudo isso é meu, porque foi-me dado, e eu dou a quem quiser. Se prostrado me adorares, tudo te darei. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque escrito está: apenas ao Senhor teu Deus adorará e a Ele prestará culto. Irmãos, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, ele transferiu o poder deste mundo para Satanás, porque ele quebrou a aliança com Deus e ele foi expulso do paraíso. E a partir daquele momento, irmãos, o homem estava por conta própria, e não por conta própria, mas sendo agora influenciado pelo pecado, porque o pecado ele deforma, o pecado ele estraga, o pecado ele ilude e engana. E a cultura deste mundo, irmãos, as filosofias, os pensamentos, as religiões, são todas demoníacas. Por isso que Jesus veio. Ele veio para nos ensinar a verdade. Ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Antes, irmãos, éramos escravos do mal. Vou usar esse termo, escravo do mal, porque todo homem que nasce nesta terra, até o momento que ele aceita Jesus, ele é escravo do mal e ele é refém de padrões de pensamentos. Ele não tem uma liberdade para pensar, mas ele age, irmãos, pela pressão desses espíritos dominadores, por estas potestades do ar, que manipulam, que enganam, que seduzem, quer dizer, o pecado. Mas a partir do momento, irmãos, que Jesus olha para cada um de nós, e Ele nos ama, e Ele nos deseja, e Ele, irmãos, olha para nós e diz: eu vou te dar uma oportunidade. E a oportunidade que nós temos, irmãos, é Jesus Cristo, o próprio Jesus, é o Evangelho, porque o Evangelho é o plano de Deus, através de Jesus, para reconciliar o homem com Ele, amém? Jesus veio a esta terra, fez tudo o que Ele fez, com o único intuito, irmãos, amém? Nos religar a Deus, pagar o preço por nós. A Bíblia diz, irmãos, que o primeiro Adão era a alma vivente, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é a alma vivificante, porque ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos na ignorância do pecado, vivíamos na manipulação, mas ele pagou o preço para que hoje eu e você tivéssemos o livre acesso ao coração do Pai, amém? A partir do momento que você dá ouvido à voz de Deus, esta voz, essa palavra, ela te cura, ela te restaura, ela te transforma, ela te traz vida, ela te traz, irmãos, o entendimento que você não tinha. Porque antes, irmãos, nós estávamos desligados de Deus, afastados da verdade, entendeu? Andávamos, irmãos, no curso deste mundo, éramos manipulados nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e na nossa maneira de viver. Aliás, nós não conhecíamos uma outra maneira de viver, mas Jesus veio, e a palavra Evangelho quer dizer as boas novas e as boas notícias. E Jesus veio, irmãos, e nos trouxe a boa notícia, que através dele, eu e você
poderíamos ser um com Deus. E Jesus pregou, Jesus ensinou, foi crucificado. Irmãos, olha o que Jesus passou. Pouco antes dele ser crucificado, irmãos, amém? Ele subiu no alto monte para orar e chamou aqueles apóstolos que eram mais apegados a ele, Pedro, Tiago e João, e disse: vamos orar, porque a minha alma está aflita e angustiada, porque está chegando o tempo que eu vou ser entregue. E irmãos, subindo no monte, ele disse para Pedro, Tiago e João: fiquem aqui e orem comigo, porque o corpo, irmãos, como Jesus disse, que aleluia, que o espírito está pronto, mas a carne, os sentimentos dele estavam abalados, amém? A carne é fraca, irmãos, ela tem os seus abalos, E Jesus começou a orar, clamar, buscar a presença de Deus, e ele viu tudo que ele iria passar, não apenas a crucificação física, irmãos, não apenas a morte na cruz, ser chicoteado, ser humilhado, mas Jesus, irmãos, quando ele morreu, ele desceu aos infernos, e lá ele foi confrontado, e lá ele triunfou sobre principados, potestades e dominadores. No Salmo, irmãos, diz que Jesus da cruz, ele via todos os seus atormentadores à volta deles. Ele dizia: fortes touros de Bazã me cercam. E touros de Bazã, irmãos, era uma raça de touro muito grande, muito forte, que era ligada a demônios, porque a maioria dos demônios naquela época representados por touros, entendeu, irmãos? E Jesus viu tudo aquele confronto, e ele sabia o que ele ia passar, mas quando Jesus, irmãos, foi crucificado, e ele entregou nas mãos do Senhor o seu espírito, por um certo tempo ele ficou nas trevas, amém? Por quê? Porque ele desceu nos lugares baixos, e descendo ele triunfou sobre principados, potestades, dominadores, e tirou da mão de Satanás a autoridade, o poder, as chaves, e depois, irmãos, ele entregou essa chave à igreja de Jesus Cristo, e deu à igreja o poder de ligar e de ligar. Jesus, irmãos, ele morreu a nossa morte, amém? Para que nós vivêssemos a sua vida. Através de Jesus, nós nos tornamos um com Deus, amém? Irmãos, eu quero dia a dia ensinar, pregar o que é andar com Deus, o que é o reino de Deus, e te mostrar que a tua verdadeira luta não é contra pessoas e situações, mas contra aquilo que está por trás de pessoas e situações. Há maldições, há pactos, há coisas do passado que nós temos que renunciar conscientemente para que perca o poder. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a verdade nos liberta, e a verdade é o conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus. E a Bíblia também diz que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Então nós vamos dia a dia, buscar entendimento de Deus, conhecimento do Evangelho, porque a Bíblia, irmãos, é o manual do Senhor, é o manual do Criador, para que eu e você, através das palavras do ensinamento, tenhamos vida e vida em abundância, amém? Deus te abençoe e que o Espírito Santo nos ensine, porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Jesus disse dessa maneira: muitas coisas tenho para vos falar e vos ensinar, mas agora vocês não conseguiriam ouvir. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que da parte do Pai eu enviarei, ele vos ensinará, ele vos guiará e ele vos mostrará o caminho e a maneira que nós devemos seguir. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Tudo para ele é fanatismo, é loucura. Mas o homem espiritual, aquele que nasceu através de Jesus Cristo, aquele que se batizou nas águas, confessou o nome de Jesus e recebeu nele o Espírito Santo, este entende e não é discernido pelas situações, amém? Jesus disse: se vós me amares e as minhas palavras estiverem em vós,
Tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Se vós me amares e as minhas palavras estiverem em vós, eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e nós viremos e faremos morada dentro de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, irmãos. Vamos continuar aprendendo. Amém? A Bíblia diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Deus te abençoe.